14h46 da tarde, 11 de março. Uma data qualquer para o mundo. Sim, para qualquer lugar do planeta, menos para o Japão. Nesta sexta-feira, o país do sol nascente foi sacudido durante longos 60 segundos com um terremoto de 8,9 graus na escala Richter, o maior de sua história. O epicentro foi na costa nordeste do país, a uma profundidade de 24 quilômetros e a 130 quilômetros de Sendai, a cidade mais atingida pelo tremor. O terremoto foi seguido de um tsunami. As fortes ondas varreram barcos, carros e casas, gerando ainda incêndios em diversas áreas. Alertas de tsunami foram emitidos para todo o Oceano Pacífico, incluindo países da América do Sul e Central, Canadá, Alasca e toda a costa oeste dos Estados Unidos. As cenas das ondas entrando nas praias japonesas são assustadoras. Tema de filmes de terror, daqueles que falam do fim do mundo. Mortos, feridos e desaparecidos se contam às centenas. O mundo está assustado. A natureza precisou de um minuto para provocar tamanha tragédia. A partir de agora, você terá 90 minutos para compreender o que especialistas dizem sobre isso. Olá, muito boa tarde. Está no ar o programa especial Catástrofes. Durante 1h30, você é nosso convidado especial para refletir e discutir sobre temas muito atuais. Acontecimentos naturais que estão abalando o mundo, tsunamis, terremotos, catástrofes que assustam, matam e reacendem uma polêmica. Serão esses os sinais do fim do mundo? Neste programa, nós vamos conversar sobre isso. E além de você que está aí do outro lado nos acompanhando, temos aqui no estúdio também convidados especiais. O jornalista Leandro Quadros. Tudo bom, Leandro? Tudo ótimo, Betina. Graças a Deus estamos aí. Felizes pela oportunidade de aproveitarmos um acontecimento histórico tão importante e mostrarmos o que está por detrás disso no nível espiritual. Exatamente. O Leandro Quadros é apresentador do programa Na Mira da Verdade, que agora está num horário novo, né, Leandro? Sim. Terças e quintas, Terças é e isso? quintas. Terças à noite, 9 da noite e quinta-feira, às 2 da tarde. Ok. Também está conosco aqui no estúdio o professor Rubem Aguilar. Tudo bom, professor Rubem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É bom tê-lo com a gente aqui. O professor Rubem é formado em Teologia, em Química, Biologia, mestrado em Arqueologia pela Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, e ainda doutorado em História pela USP. É isso, professor? É isso, sim. Exatamente. Nós vamos começar conversando com vocês para saber a respeito dos sentimentos que tomaram conta de vocês no momento em que houve a tragédia no Japão, o terremoto. Como vocês receberam, Leandro, essa notícia? Qual foi a primeira coisa que você pensou? Como você imaginou esse cenário mundial? Olha, a primeira coisa que eu pensei, Betina, foi realmente na volta de Cristo, né? Porque quando você se depara com aqueles capítulos bíblicos, né, famosos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, onde aparecem os sinais da volta de Cristo, nós vamos ler depois aqui, aparece um dos sinais, até tem essa expressão assim, grandes terremotos. Não é? Então não tem como a mente da gente não voltar para a Bíblia e não lembrar que há mais de 2000 anos atrás Cristo profetizou que isso aconteceria como um indicativo do retorno dele a este mundo. Então minha mente foi na hora para a Bíblia. E a sua também, professor Rubem? Exatamente. No entanto, a gente pode ter outros focos de interpretação. Primeiro seria as causas geológicas, querer processar uma espécie de defesa contra o embate da natureza. Outro, as causas administrativas, o que fazer, causas sociais, mas não deixa de ter importância o aspecto espiritual. O que está acontecendo entre a relação humana com o sobrenatural? O que indicam essas catástrofes para o homem de que tem consciência religiosa hoje em dia? Nós temos aqui alguns dados atualizados, são mais de 200 mil desabrigados, 800 pessoas desaparecidas e além de tudo isso, além do terremoto que abalou aquela região no Japão, além da tsunami que foi consequência do terremoto, tem também a questão da preocupação nuclear. Como que você vê essa questão nuclear, Leandro, também está relacionado a esses eventos que você acabou de citar para a gente? Sim, a Bíblia, apesar do foco da Bíblia, uma coisa que é importante deixar claro para o telespectador, o objetivo da Bíblia e da Novo Tempo com esse programa não é fazer um alarmismo, mas é despertar a atenção das pessoas para um acontecimento histórico importante que é a volta de Cristo. Né? Então é lógico que esses problemas nucleares também são preocupantes, né? Porque tudo, como o Dr. Rubem Aguilar falou, a natureza está reclamando
das ações humanas. E isso também, essa destruição em massa da natureza, esse desrespeito para com o ecossistema, para com a vida humana, né? Isso é um indicativo, é um cumprimento de Mateus 24, ali 12, que afirma que nos últimos dias o amor de muitos ia se esfriar, não é? Que antes de Cristo voltar o ser humano iria perder o amor pelas outras pessoas e pela natureza. Então, isso aí também nos deixa muito atentos, né? Nos mostra que o amor do ser humano está diminuindo e que nós precisamos tomar uma decisão enquanto é tempo. Você que está em casa nos acompanhando está percebendo que esse programa vai ser muito especial e nós precisamos da sua participação. E você pode participar com a gente agora, nesse momento, através da internet. Pelo Twitter, @TV Novo Tempo, você pode mandar a sua pergunta para o professor Rubem ou para o Leandro Quadros, para que a gente responda durante esse programa. Ou ainda, através do e-mail ntespecial@novotempo.org.br. Você manda a sua pergunta e a gente coloca aqui para que os nossos especialistas respondam sobre a sua dúvida, para que você possa estar inteirado dos acontecimentos que estão aí no mundo à nossa volta. O Brasil possui a maior colônia de japoneses do mundo. E a nossa equipe de reportagens foi até o bairro Liberdade, em São Paulo, conversar com alguns japoneses que vivem por ali. E conheceu um casal que mora no Brasil e está recebendo alguns visitantes japoneses que estão há pouco tempo por aqui. Acompanhe a reportagem. Bairro da Liberdade, São Paulo, local de maior concentração japonesa do país. Mesmo após o terremoto no Japão, o movimento nas ruas esteve normal. Dentro das casas, a situação parece diferente. Este casal acompanha atento pela TV japonesa as últimas notícias sobre a tragédia. Em visita ao Brasil, estão hospedados na casa de seu Takashi. O contato com uma das 3 filhas que ficaram lá no Japão só foi possível 3 horas depois da catástrofe. Segundo ele, o terremoto destruiu apenas alguns móveis da casa, mas tem preocupação com os amigos e com o futuro do Japão. Mesmo depois de ter falado com uma das filhas, a preocupação dela agora é saber como estão as outras e também com parentes e amigos que lá estão. Seu Takashi mora no Brasil há mais de 30 anos, mas deixou no Japão 4 irmãos, além de amigos. Todos estão bem, mas ele acredita que serão necessários muitos anos para o país se recuperar. Mesmo com dificuldade de contato, conseguiu notícias de algumas pessoas. Eu tentei ontem à noite, quando já estava sabendo o que aconteceu. Não consegui falar com ninguém. O único que consegui falar com meu amigo, que estava longe desse que aconteceu, estado de Shimane, eu só consegui falar com ele. O resto ninguém conseguiu. O coração nesse momento fica apertado. Apertado bastante. Uma coisa que não dá para nem ver, né? O senhor já tinha ouvido uma notícia como essa? Não. Fomos ao centro de São Paulo para saber das pessoas o que elas pensam sobre os últimos acontecimentos. Este vendedor só ficou sabendo do terremoto quando foi entrevistado. Gostaria muito de saber o que aconteceu lá. Houve um terremoto lá. O que você acha disso? Um grande terremoto? Nas últimas horas? Poxa vida, cara. E, logicamente, o mundo todo vai ajudar, né? Ainda era madrugada no Brasil quando os japoneses foram surpreendidos pelo maior tremor de terra já registrado na história do país. O epicentro foi localizado no mar, a 24 quilômetros de profundidade e 130 quilômetros de distância da cidade de Sendai. Mas os efeitos foram sentidos em várias cidades. Aqui as opiniões se dividem. Para alguns, a catástrofe do Japão é sinal do fim. Para outros, apenas mais uma resposta da natureza. É fruto do homem, da ação do homem na natureza, né? Da globalização, da destruição mesmo, natural. Cara, imagino que seja poluição, aquecimento global, isso envolve muito, né? Você acha quem é o grande responsável? O ser humano, fim dos tempos, com certeza. Você acha que isso aí é sinal do fim dos tempos? Acredito que não, porque se a população tomar consciência, os fins dos tempos não acontecem. Você tem medo que isso ocorra no Brasil? Não. Eu acho que é uma acomodação das rochas lá, da parte das magmáticas lá embaixo. É uma acomodação. Eu penso que seja isso, né? Você acredita que seria sinal da volta de Cristo? Da volta de Cristo? Não, não acredito. Para a psicóloga, a maior parte das pessoas está fora da realidade. A falta de direção do ser humano contribui para este estado.
O ser humano, na tendência, o que não é bom, nega. Então, é mais fácil deletar. Então, deleta da sua vida essa coisa ruim e vamos continuar andando. Então, é um estado de catarse mesmo, né? A pessoa fica parada, a mente bloqueada, e isso é bom para ele, é conveniente para o ser humano. A psicóloga Márcia encontrou num livro de uma escritora cristã norte-americana a explicação para essas catástrofes. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus. O que acontece? O ser humano esqueceu de Deus. Então essas catástrofes estão acontecendo, porque o ser humano se afastou de Deus. E por isso que muitas pessoas não conseguem enxergar que o mundo está acabando. Me pergunto o seguinte, Leandro Quadros, ouvindo a psicóloga falar e vendo o pessoal na rua, professor Rubem, comentar também, as pessoas não sabem que Jesus vai voltar, não têm essa informação. Aonde a gente encontra essa informação, Leandro? Você quer ver? Tem cerca de 2.500 textos na Bíblia que falam do retorno de Cristo, mas eu vou ler um deles aqui, que é Hebreus 9, 28. É importante, esse é um dos papéis da TV Novo Tempo, não é, Betina? Nós queremos avisar as pessoas que Cristo vai voltar a este mundo. E Hebreus 9, 28 afirma o seguinte: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então é uma promessa bíblica, uma certeza de que Cristo vai voltar a este mundo não agora como um bebê indefeso, mas como o Deus glorificado para poder reestruturar, reconstruir o nosso planeta, as nossas famílias, o ecossistema, tudo aquilo que o ser humano tem destruído. Né? E a Bíblia tem nesses 2.500 textos, por exemplo, você lê ali João 14, 1 a 3, Cristo afirma o seguinte, que assim como ele foi para o céu, ele vai voltar para receber aqueles que são dele. Então é muito importante que o telespectador entenda, né, que Cristo vai voltar a este mundo. A gente falou aí a respeito de acontecimentos naturais que podem ser a ira de Deus ou reflexos da ação do homem que não cuidou da natureza. Mas daí como que fica, professor Rubem, a imagem de um Deus amoroso, de um Deus bondoso com tudo isso que está acontecendo? Na opinião que nós ouvimos das pessoas entrevistadas, quase todos têm certo objetivo, certa razão. Na realidade, a natureza atua através de duas funções, ação e reação, causa e efeito. E esses terremotos são causa, ou melhor, esses terremotos são efeitos de uma causa geológica. O homem de ciência entende. Mas, além de estudar esse aspecto, devemos estudar também por que esse acontecimento tão frequente nesta época. Aí, outro texto nos leva a querer dar uma interpretação a essa frequência. E o registro bíblico, quer dizer, há uma grande massa da população mundial que aceita a orientação bíblica. Na orientação bíblica está, através do discurso de Cristo, quando deveriam acontecer estes sinais. São sinais da sua vinda, após a grande tribulação, ou quando terminar o abominável da desolação. É terminologia religiosa que está se referindo ao domínio papal. O domínio papal, então, terminou mais ou menos quando o Papa Pio VI foi feito prisioneiro. Aí começa os sinais da vinda de Jesus expressas no capítulo 24. E dá ali alguns sinais específicos e sinais genéricos. O Leandro está abrindo a Bíblia e a gente já vai conferir os textos que o professor acabou de falar. Eu queria destacar duas questões que o senhor comentou ao longo da sua explanação. O senhor disse que a gente precisa avaliar os acontecimentos de uma forma mais contextualizada e não apenas a questão geológica, ou a questão científica ou a questão religiosa, ou seja, unir essas três questões de uma forma mais completa para que a gente possa ter um entendimento maior do que está acontecendo, porque os geólogos podem dizer que são apenas movimentações tectônicas, os religiosos podem dizer que são apenas sinais da volta de Cristo. A gente precisa, na verdade, unir as duas coisas para poder ter uma compreensão melhor, é isso? Certo, certo. E unindo esses dois contextos, essas duas opiniões, nós chegamos a uma conclusão. O geólogo pode dizer, sempre houve terremotos, certo, mas não na frequência, na intensidade, na magnitude dos acontecimentos
recentes. Então, aí nós temos que consultar outro texto, e o texto que nos orienta para ter uma melhor interpretação é o texto bíblico. E aqueles textos que Leandro já leu e próximos à vinda de Jesus são sinais. E nos sinais específicos são, por exemplo, para os que aceitam a palavra de Deus, principalmente a Igreja Adventista, este meio de comunicação Novo Tempo, é o escurecimento do sol, escurecimento da lua, a caída das estrelas e, nos aspectos genéricos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação e terremotos. Que é o que nós estamos vivenciando agora, Leandro. Isso aí. Exatamente. É genérico terremoto. Nós não podemos dizer este é o terremoto que assinala a vinda de Jesus. Cristo. Não, exatamente. Mas é um que genericamente indica que o fim está próximo. Faz parte de um conjunto de acontecimentos. Certo. É isso, Leandro? Exatamente. Os discípulos perguntaram para Cristo, quando Cristo falou, estava falando do fim do mundo, eles fizeram uma pergunta ali em Mateus 24, no início, verso 2. Senhor Deus, quando vai acontecer essas coisas? Que sinal haverá do fim do mundo? E aí, entre os vários sinais que a Bíblia descreve, entra esse que o doutor Aguilar mencionou. Aqui em Lucas 21:11, Cristo fala que antes da volta dele, haverá grandes terremotos, epidemias, doenças, não é? E fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Né? Então, esses sinais de forma genérica, que acontecem como resultado, infelizmente, da ação negativa do homem na natureza, são avisos de Deus. Deus está demonstrando, olha, vocês estão destruindo a natureza está reclamando, pois isso é uma evidência de que eu estou voltando para julgar o mundo, para pedir contas do que cada um fez com a sua vida. Ok, a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho, se é um motivo de alegria ou de tristeza, Sim. Né? Como nós vamos nos preparar para esse momento. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas antes você pode mandar a sua pergunta. Aproveite esse momento, mande sua pergunta através do Twitter, @TV Novo Tempo, ou então através do e-mail ntespecial@novotempo.org.br, que no próximo bloco a gente volta com as imagens fortes do que aconteceu no Japão, com dados atualizados, com a sua pergunta e algumas mais falando a respeito da volta de Cristo, quando vai acontecer, como deveremos estar nesse momento e se esses sinais realmente são sinais da volta de Cristo. Até já!